Olá, meu nome é Wanderson, sou monitor da disciplina de Cálculo 1 do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Federal do Ceará, no campus de Tianguá. Estou sendo monitor agora no semestre 2021.2 e vou aqui fazer a resolução da primeira questão da lista 3 da primeira avaliação, assim, para preparar o pessoal para a primeira avaliação da segunda etapa de cálculo 1, né, da disciplina. Eu peço desculpa pelo barulho, tá bom? Por causa que às vezes o microfone pega o barulho do fã do meu computador, mas eu espero que dê para vocês escutarem e qualquer coisa errada, assim, vocês podem me avisar nos comentários abaixo, tá bom? A primeira questão da lista de exercícios, da lista 03, né, na sequência, é essa daqui, ó. Suponha que f seja uma função que satisfaça a equação f de x mais y igual a f de x mais f de y mais x ao quadrado y mais xy. Tá bom? X vezes y. Para todos os números reais, x e y, suponha também que o limite dessa função f de x, quando x tende a zero, né? O limite da função f de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Aí aqui ele tem primeiro item, né? Encontrar f de zero. Para encontrar f de zero, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a função, né? Vamos transferir ela para cá. O que ele fala na nossa função f? Nossa função f é formada por x mais y igual... Quer dizer, não é formada, tá? Ela tem essa propriedade. Onde na função de x mais a função de y mais x ao quadrado vezes y mais x vezes y. Tá bom? Aí no item A, e transferindo aqui também a informação aqui, a f de x sobre x, quando x tende a zero, isso daqui é igual a 1. Tá? Temos essas duas informações aqui. Essa primeira informação e essa segunda informação que a questão pede. Agora nós temos o item A, né? Nesse item A, ele pede para a gente calcular f de zero. Tá bom? Aí eu tenho essa daqui, essa propriedade aqui, ó, em cima, tá? Vou descer um pouquinho mais aqui. Deixa eu... Pronto. Nós temos aqui essa parte aqui de cima, né? Nesse item A, se por exemplo eu pegar o x sendo igual a zero e o y igual a zero, o nosso x mais y, isso daqui vai ser igual a zero, correto? Se eu pegar esses resultados aqui, ó, tá? Aí eu vou dizer que o x é igual a zero, o y é igual a zero e o x mais y com certeza vai ser zero, porque 0 mais 0 é igual a zero. Tá bom? Aí eu tenho como calcular isso daqui através desta propriedade aqui dessa função. Então eu vou calcular aqui. Então eu tenho f de 0 mais 0, lembrando que eu estou comparando aqui com a questão do x e do y sendo igual a zero. Nós vamos ter a f de 0 mais a f de 0 mais 0 ao quadrado vezes 0 mais 0 vezes 0. F de 0, 0 mais 0 dá 0. Então nós temos f de 0 aqui. F de 0 mais f de 0 dá igual a 2f de 0. E aqui nós temos 0 ao quadrado é 0, 0 vezes 0 é 0, e 0 vezes 0 é 0. 0 mais 0, ó, aqui dá 0, e aqui também dá 0. 0 mais 0 dá igual a 0. Vou só colocar o 0 aqui para que a gente não entenda de onde é que está saindo. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 2f0 e passar para o lado de cá, tá bom? Ou então eu posso fazer o seguinte, ó, coloco 0 aqui, coloco 2f de 0 aqui, menos passo o resultado dessa função para o outro lado com o sinal trocado, né? Aí o que eu vou ter no final aqui? Eu vou ter que 0 é igual a f de 0, tá bom? Então, no nosso caso, a nossa resposta dessa questão, a nossa resposta é
que a f de 0 é igual a 0. Tá bom? Essa daqui é a nossa resposta do item A. O item B desta questão, ele pede o seguinte. Deixa eu só colocar aqui mais uma folha. O item B, ele pede o seguinte. O item B, ele pede para a gente calcular a derivada da f de 0. Tá bom? Ele pede para a gente fazer esse cálculo. Para fazer este cálculo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai lembrar da definição de derivada, tá? A derivada, funciona da seguinte forma. A derivada nada mais é do que o limite de... Eu coloquei esse h tendo a zero aqui. De quê? Tá? De uma f de x mais h menos a f de x sobre h, aí este h tendendo a zero. Essa daqui é a definição de derivada, tá bom? De forma no limite, tá? A derivada nada mais é do que isso daqui. Aqui nós temos a derivada de f de 0, então neste caso nós temos x igual a 0, tá bom? Aí x igual a 0. Aí nós vamos fazer este cálculo aqui. Aí nós vamos calcular limite da nossa f, quem é o nosso x? O 0. 0 mais h, menos f do nosso x, que no caso é 0. Tá bom? Sobre h, sendo que este h está tendendo a 0. Tá? Fazendo isso, eu vou só colocar mais um aqui. Fazendo isso daqui, dando continuidade, nós vamos ter o seguinte. Quem é a nossa f de 0 mais h, né? Nós temos que lembrar de outra coisa. Nós temos que lembrar da regra da função. Tá bom? Qual é a regra lá da função, a propriedade desta função? Quando você tem x mais y, isso daqui é igual a f de x mais a f de y mais x ao quadrado vezes y mais xy. Tá bom? A gente tem que se lembrar de mais dessa regra aqui. Ó. Por que eu vou precisar disso, né? Porque não apareceu aqui, ó, 0 mais h. 0 mais h, nós temos que fazer isso daqui, ó, para poder, ó, que a gente tem x mais h, quer dizer, x mais y. Então, neste caso aqui, vocês vão calcular o limite de h tendendo a 0, substituindo esse f de 0 mais h por esta daqui, fazendo as devidas correções, a gente vai ter f de 0 mais f de h mais 0 ao quadrado vezes h mais 0 vezes h. Isso daqui é a primeira parcela, tá bom? Vou até colocar entre colchetes aqui, que é essa primeira parte aqui, menos a f de 0 aqui, ó. Menos a nossa f de 0. Tá bom? Isso tudo sobre o nosso h. Dando continuidade, a gente vai ter o limite de h tendendo a 0. F de 0, a gente tira os colchetes aqui, ó, nós vamos ficar f de 0 mais f de h. Eu só coloquei os colchetes ali para a gente saber de onde é que está saindo. 0 ao quadrado vezes h dá 0, né? Porque 0 ao quadrado dá 0. 0 vezes 1h dá igual a 0. Mais 0 vezes h, que também dá 0. Menos a nossa f de 0. Isso tudo sobre h. E aqui a gente vai ter limite de h tendendo a 0. F de 0 aqui é positivo. Corta com o f de 0 aqui que é negativo. Nós vamos ficar no final. F de h mais a 0 mais 0 dá a mesma coisa de f de h. F de h sobre h. Tá bom? Nós paramos nesse limite aqui. Só que a gente tem que lembrar de mais uma coisinha, que a questão nos fala. O limite da nossa f de x sobre x, quando x tende a 0, é igual a 1. Esse x aqui pode ser qualquer valor. E no caso aqui nós temos o h. Tá? O h aqui você entende como se fosse o x. Então esse resultado aqui, ele é igual a 1. Então essa daqui é a nossa resposta. Tá bom? A nossa resposta aqui no item B, resposta é que a derivada de f de 0 é igual a 1. Essa daqui é a nossa resposta. Tá bom? Utilizando a definição de derivada por limites. Dando continuidade, nós temos agora o item C. Temos aqui o item C. Tá bom? O item C, deixa eu trocar esse
Pronto. O item C, nós temos que calcular a derivada de f de x. Vamos utilizar a mesma coisa que a gente utilizou, que foi a definição de derivada. Qual era a definição de derivada? Relembrando, limite de h tendendo a zero da f de x mais h menos a f de x sobre h. Tá bom? Essa daqui é a nossa derivada de limite, na notação de limites. Então a derivada de f de x é igual ao limite de h tendendo a zero da f de x mais h menos a f de x sobre este h. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que nós temos aqui uma soma. Quando a gente tem uma soma, essa nossa função ela tem uma propriedade. Qual é? Quando você tem um número mais outro dentro aqui, isso daqui é equivalente a f de x mais a f de y mais x ao quadrado vezes y mais xy. Tá bom? Essa daqui é a outra regrinha que a gente tem que lembrar. Viu? Aí nesse caso aqui a gente tem que fazer o seguinte, ó, limite, substituir isso daqui por essa regra aqui, alterando os valores, né? Nós vamos ter, lembrando que aqui a h tende a zero, nós vamos ter f de x mais f de h, né? Porque no nosso caso aqui o nosso y é o h, a gente tem que entender desta forma, mais x ao quadrado vezes h, mais x vezes h aqui. Isso tudo, né, que é essa primeira parcela aqui, menos essa nossa f de x. Menos a nossa f de x. Isso tudo aqui dividido pelo nosso h. Tá bom? Vou precisar de mais uma página aqui. Dando continuidade, nesse caso, ó, nós temos aqui o f de x menos f de x. Então esse carinha aqui ele vai cortar com este cara aqui. Tá? Aí nós vamos ter o que? F de h, vamos sobrar aqui. Limite de h tendendo a zero de f de x, não, f de x não, né? F de h, porque o x ali eu já cortei, mais x ao quadrado vezes h mais x vezes h, né? Que é o que sobra ali. Aí nós temos isso daqui. Reorganizando isso daí, nós vamos ter o limite de h tendendo a zero de f de h sobre h, que aqui nós temos aqui, vamos colocar o h embaixo de cada uma das parcelas, mais o nosso x ao quadrado vezes h, mais x vezes h, isto daqui sobre h, tá bom? Aí, isso daqui, a gente vai ter o seguinte, a gente tem uma soma aqui, né, ó. Quando a gente tem que lembrar de uma propriedade dos limites que fala o seguinte, quando a gente tem um limite de um x tendendo a a de f mais g, isso daqui são funções, tem uma propriedade que fala o seguinte, que isso daqui é igual ao limite de x tendendo a a de f mais o limite de x tendendo a a de g. Tá bom? Essa daqui é uma das propriedades dos limites que a gente tem que relembrar aqui. Lembrando disso daqui, nós vamos ter aqui, ó, que nós temos uma soma, né? Nós vamos ter o seguinte, limite de h tendendo a zero de f de h sobre h mais o limite de h tendendo a zero de x ao quadrado vezes h mais x vezes h sobre h. Tá bom? Temos isso daqui. Vou precisar de mais uma página. Tendo isso daqui, nós vamos ter o seguinte. Ó, o limite disso daqui, a gente tem que lembrar de outra coisa que a nossa questão nos fala. Limite da f de x sobre x, quando esse x tende a zero, que esse x vocês podem entender como qualquer outro valor, que no caso ali eu vou dizer que é o h, isso daqui é igual a 1. Então essa primeira parcela aqui, ela é igual a 1. Então você vai ficar com 1. Aí mais o limite, colocando o h aqui em evidência, nós vamos ter h vezes x ao quadrado mais x, isso tudo sobre h, sendo que esse h tende a zero. Tá bom? Dando continuidade, nós temos 1 mais. Esse h aqui corta com esse, porque a gente está calculando o limite, tá? Esse daqui cortando com esse, nós vamos ter, ao final, limite de h tendendo a zero
de x ao quadrado mais x. Isso daqui, como a gente sabe, é o seguinte. O limite de x ao quadrado mais x, aqui não tem nenhum h, então a gente vai tratar isso daqui como uma constante. E lembrando daquela propriedade de limites que fala o seguinte, limite de uma constante, quando x tende a A, é igual à própria constante. Tá bom? Essa daqui é outra propriedade que a gente tem que lembrar sobre limites. Aí, isso daqui para mim é como se fosse o k. Por quê? Porque não está acompanhado o h, não tem h aqui. Se não tiver h, simplesmente é só esse valor. Então você vai ter x ao quadrado mais x. Reorganizando, né? Eu não vou reorganizar aqui, eu vou já fazer aqui a resposta e vai ter a resposta. Essa daqui é a nossa resposta, tá? Resposta é: a nossa derivada da f de x, neste caso, é igual a x ao quadrado mais x mais 1. Tá bom? Aí nós podemos cortar, encerrar por aqui. Aí essa é a resolução da primeira questão, tá bom? Nas próximas vídeos eu vou mostrar a resolução das demais, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês.